Fala investidor, seja muito bem-vindo. Eu me chamo João e nesse canal eu falo sobre investimentos e bolsa de valores. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o fundo imobiliário Kiso 11. Para quem não conhece, o Kiso 11 ele é um fundo de fundos. Basicamente ele é um fundo imobiliário que tem como principal estratégia investir em cotas de outros fundos imobiliários, com o objetivo de geração de renda. Então hoje a gente vai passar um pouquinho pelos indicadores fundamentalistas desse fundo imobiliário, a gente vai passar um pouquinho pelo relatório também, entender um pouco do portfólio do Kiso 11, onde ele investe, quais são os fundos imobiliários que estão na carteira do Kiso 11, quais foram os rendimentos que ele pagou. E no final desse vídeo eu vou fazer uma simulação com você para te mostrar quanto de dinheiro você precisaria ter investido no Kiso 11 para ter uma renda passiva vitalícia de R$300 por mês. Isso mesmo, uma das maiores características dos fundos imobiliários é que eles distribuem os rendimentos todos os meses. E isso faz com que o investidor ele tenha uma certa previsibilidade com relação aos rendimentos que ele vai receber, e com isso o investidor ele consegue se planejar melhor ou para reinvestir esses dividendos, ou se você já chegou na fase de usufruir deles, gastar como você quiser. Mas antes da gente ir para a tela do meu computador, eu queria pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Para você isso não custa nada, mas para mim isso me ajuda bastante. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele passa a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Um fato interessante é que mais de 85% das pessoas que acompanham o nosso canal não são inscritas. Então se esse vídeo agregar alguma coisa no seu conhecimento, considere se inscrever e deixar o seu like. Agora bora pro vídeo. Indo aqui para a tela do meu computador, eu estou no site do Investidor 10, que é o site que eu utilizo para fazer as minhas análises de fundos imobiliários e ações. Basicamente é onde eu faço a análise dos principais indicadores fundamentalistas de cada ativo. E aqui a gente já pode observar o ticker do fundo imobiliário, que é o Kiso 11, e a razão social, o QLIMA, Fundo Imobiliário Suno 30. O Kiso 11, na data de gravação desse vídeo, está sendo cotado a R$ 7,72. Perceba que é um fundo imobiliário com um ticket muito baixo, ou seja, é bem acessível para a maioria dos brasileiros que querem começar a investir na Bolsa de Valores, porque você não precisa de muito dinheiro para começar a investir. Você pode observar que com menos de R$10 você já consegue comprar cotas de fundos imobiliários. Está com dividend yield nos últimos 12 meses de 11,85%. E um PVP de 0,92, ou seja, ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Se o PVP for igual a 1, significa que esse fundo imobiliário está sendo negociado pelo valor justo. Com o PVP abaixo de 1, o fundo imobiliário está sendo negociado com deságio, ou seja, abaixo do que ele realmente vale. Em outras palavras, basicamente, com 92 centavos você compra R$1 de patrimônio desse fundo. Tem uma liquidez média diária de R$ 757 mil e nos últimos 12 meses está com a valorização de 12,54%. Aqui a gente pode observar algumas informações sobre o Kiso 11, como razão social, CNPJ, o público-alvo, o tipo de fundo, que é um fundo de fundos. Se você não sabe o que são fundos de fundos, no último vídeo desse canal eu gravei falando sobre 3 fundos imobiliários desse tipo, fundos de fundos, que estão descontados. E expliquei um pouco sobre como eles funcionam. Aqui a gente tem também o tipo de gestão, que é uma gestão ativa, taxa de administração, que é 0,65% ao ano, com no mínimo R$15 mil mensais, a taxa sobre o patrimônio líquido, no caso, possui mais de 118 mil cotistas, tem um valor patrimonial de quase 370 milhões de reais. O Kiso 11 ele tem apresentado uma evolução mensal no número de cotistas bem interessante. Ou seja, esse fundo imobiliário ele cresce em número de cotistas na média de 10,21% desde janeiro de 2021. Isso pode ser um forte indício de que esse fundo imobiliário está chamando a atenção dos cotistas que gostam desse segmento, desse tipo de fundo imobiliário, além de que esse fundo imobiliário está com um dividend yield bem atrativo, e isso faz com que os investidores despertem esse interesse em adquirir cotas desse fundo imobiliário. Como eu falei, o Kiso 11 ele é um fundo de fundos, ou seja, ele é um fundo que compra outros fundos imobiliários. E aqui a gente pode ver o portfólio do Kiso 11, ou seja, todos os fundos imobiliários com seus respectivos pesos em que o Kiso 11 ele investe. E a gente pode observar diversos fundos imobiliários bem conhecidos como o MXRF11, KNRI11, o XPML11, CPTS, VISC11, HGLG11, LVBI11, IRDM, XPLG. Então vocês podem observar que é uma carteira de fundos imobiliários bem diversificada. E o fundo imobiliário que o Kiso 11 tem maior exposição representa apenas 3,7% do fundo, ou seja, caso dê algum problema muito grande em um desses fundos imobiliários que tem a maior participação aqui dentro, o impacto no Kiso 11 vai ser bem pequeno.
Aqui a gente pode observar a divisão do portfólio do KISO 11 com relação ao setor e à classe de ativos. Com relação ao setor, 33,8% do portfólio do KISO 11 são de fundos imobiliários do tipo de papel, ou seja, fundos imobiliários de CRIs, 22,8% de galpões logísticos, 13,7% de shoppings, 10,7% de fundos imobiliários do tipo híbrido, ou seja, eles podem adquirir tanto imóveis de lajes corporativas, por exemplo, como imóveis de galpões logísticos. Além disso, a gente tem aqui 8% do portfólio do KISO 11 aplicado em lajes corporativas, 5,5% no setor de bancos e varejo, 3,8% em renda urbana e 1,7% aqui em liquidez. E aqui a gente pode observar que 96,2% dos ativos do KISO 11 são praticamente cotas de outros fundos imobiliários e 3,8% aplicações em renda fixa. Aqui a gente pode observar a distribuição de rendimento nos últimos 12 meses. O ideal é que a gente tenha um track record, um histórico de distribuição de rendimentos um pouco maior, um pouco mais longo, para que a gente possa fazer uma análise mais assertiva. Mas aqui a gente pode observar que o KISO 11 ao longo dos 12 meses ele sempre manteve um dividend yield de 10%. Só para deixar bem claro, esse valor do dividend yield basicamente é a soma de todos os proventos que foram pagos nos últimos 12 meses dividido pelo valor da cota atual. Por isso que mês a mês esse dividend yield ele vai mudando de valor, porque o valor da cota muda e ele pega os últimos 12 meses de distribuição de rendimentos. Voltando aqui para o site do Investidor 10, a gente pode observar nessa parte que fala sobre os dividendos do KISO 11, que o dividend yield atualmente está em 11,85%, mas a média dos últimos 5 anos é de 12,94%. Só que um ponto a se atentar é que o KISO 11 ele é um fundo imobiliário relativamente novo na nossa bolsa de valores. Isso porque o KISO 11 ele não tem 5 anos de criação, ele não tem 5 anos de histórico, de track record. Se você observar, o KISO 11 ele foi criado em 2021 e o histórico que nós temos até o momento é de 2021 até hoje, mês 4 de 2023. Mas ao longo de todo o período dá para perceber que o KISO 11 ele tem um dividend yield bem atrativo. E agora a gente vai calcular quanto seria necessário investir nesse fundo imobiliário para obter uma renda vitalícia mensal de R$ 300 por mês. Como referência, eu vou utilizar essa média dos últimos 5 anos de 12,94%, que vai englobar praticamente todo o histórico do KISO 11. Então, se o nosso objetivo é obter R$ 300 de renda mensal passiva, isso significa que nós precisamos ter uma renda de R$ 3.600 por ano, que seriam R$ 300 vezes 12 meses. Considerando o dividend yield médio dos últimos 5 anos de 12,94%, seria necessário investir aproximadamente R$ 27.820,71 no KISO 11. Eu sei que é muito dinheiro para ser aportado de uma única vez, mas você não precisa aportar todo esse valor de uma única vez. Você pode começar a realizar os seus aportes mês a mês e com o passar do tempo, dos meses, dos anos, você vai aumentando o seu patrimônio e a sua posição nos fundos imobiliários ou nas ações, de acordo com o seu perfil, e cada vez mais você vai receber mais dividendos e mais proventos dos seus investimentos. Um ponto interessante que eu acho que vale a pena mostrar aqui para vocês é que, supondo que você alcançou esse investimento de aproximadamente R$ 27.800 e você já esteja recebendo essa renda passiva de R$ 300 por mês, observe que a cota do KISO 11 está custando apenas R$ 7,72. Com R$ 300 que viria apenas da sua renda passiva, seria possível você comprar 38 novas cotas do KISO 11. E aí no mês seguinte, quando você fosse receber os seus dividendos, você iria receber mais do que o mês anterior, porque agora você teria mais cotas. E esse é o ponto principal, na verdade é o ponto-chave para todas as pessoas que são investidores de longo prazo. Quando você reaplica todos os dividendos, todos os proventos que você recebe, você começa a ver o efeito bola de neve ao longo do tempo. Cada vez mais, com o passar dos meses, o seu patrimônio vai crescendo, a quantidade de cotas ou de ações que você possui vai aumentando e, consequentemente, cada vez você recebe mais dividendos. E se você se propõe e tem disciplina e principalmente compromisso com si mesmo para fazer isso por longos períodos, como por exemplo 10, 15, 20 anos, com certeza ao final de todo esse período você vai ter uma renda passiva que pode ser um ótimo complemento de aposentadoria ou até mesmo se tornar a sua renda principal. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha agregado um pouco no seu conhecimento sobre fundos imobiliários e renda passiva e que você possa ter entendido que o principal diferencial do investidor de longo prazo, o principal ponto-chave é o reinvestimento dos seus proventos e dos seus dividendos, gerando a famosa bola de neve ao longo do tempo.
E se você gosta também desse conteúdo sobre ações, eu também tenho diversos vídeos aqui no canal falando sobre ações pagadoras de dividendos, ações que pagam dividendos mensais, como montar uma carteira de investimentos. Então, se for do seu interesse, dá uma olhada nesses vídeos, dá uma navegada pelo canal que eu tenho certeza que você vai gostar. Então é isso, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.